Vamos lá, meu povo, continuar aqui a nossa resolução de questões, que curso online é assim, você tá aí, pra você tá tudo tranquilo. Pra gente aqui, assim, eu tô aqui gravando, daqui a pouco liga minha filha, pai, precisa de um dentista, tá na hora. Para tudo que eu vou no dentista, depois eu volto. Mas vamos lá, meu povo, vamos lá, que agora vai. Olha só, a gente resolveu até a questão de número 16 no bloco passado, então agora a gente recomeça na questão 17, que ainda trata da mesma situação. A gente vai falar agora na última questão, na questão 16, a gente falou da contribuição devida pelo empregado doméstico. Simples demais. 8, 9 ou 11% sobre o salário de contribuição. Essa contribuição é descontada pelo empregador doméstico e tem que ser recolhida até o dia 7 do mês seguinte. Tranquilo, não há dúvida quanto a isso. Vamos agora na questão 17. Olha só, Rita foi contratada para trabalhar na residência de Zuleika em atividades sem fins lucrativos, mediante o recebimento de um salário mínimo por mês. Nessa situação hipotética, a contribuição destinada à Seguridade Social a cargo de Zuleika será de 20% sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês assegurada. Ora, isso aqui está errado. E está errado por quê? Vamos lá, vamos compreender isso aqui. Por que está errado? Está errado porque, vamos lembrar o seguinte, aqui a gente está falando, Rita foi contratada para trabalhar na residência de Zuleika, então Zuleika, olha só, Zuleika, ela é empregadora doméstica. Zuleika é empregadora doméstica. E aí a gente precisa lembrar que as contribuições devidas pelo empregador doméstico, elas foram substancialmente modificadas aí pela Lei Complementar 150. Essa Lei Complementar 150 criou uma coisa que foi o chamado Simples Doméstico. Bom, o que é o Simples Doméstico? É um documento único onde o empregador doméstico ele vai realizar o recolhimento tanto das contribuições devidas à Previdência Social quanto do FGTS. Como é que funciona? Olha só, na condição de empregadora doméstica, quais são as contribuições devidas por Zuleika? Olha só, temos lá a contribuição previdenciária, a chamada contribuição patronal. Essa contribuição patronal ela é de 8%. A gente sabe que a partir da Lei Complementar 150, os empregados domésticos também passaram a fazer jus aos benefícios acidentários. Então o empregador agora vai ter que pagar também uma contribuição para o SAT-RAT, aquela contribuição que serve exatamente para financiar os benefícios acidentários. Essa contribuição tem a alíquota de 0,8%. Essas são as contribuições previdenciárias, olha só, essas são as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador doméstico. Além delas, ele vai ter que recolher no mesmo documento, não é isso? Vai ter que recolher o quê? O FGTS. O FGTS a gente sabe que o percentual dele é de 8%. E vai ter que recolher também a multa rescisória, né? A multa do FGTS, tá certo? Cuja alíquota vai ser de 3,2%. Então, no total, quanto é que o empregador doméstico vai ter que recolher? Vai ter que recolher 20%. Mas observe, desses 20%, nem tudo é contribuição previdenciária. As contribuições previdenciárias são somente o quê? 8,8%. Por quê? Porque os 8% são FGTS, os demais 8% são FGTS e 3,2% é a multa do FGTS. Tranquilo? Então, a questão está errada quando diz que a contribuição destinada à Seguridade Social a cargo de Zuleika será de 20%. Não. Será de quanto? Será de 8,8%. Obviamente, além de recolher tudo isso aqui, Zuleika, eu vou botar aqui para que a gente não esqueça, ela vai ter que recolher também o quê? A contribuição descontada do segurado, né? Porque a responsabilidade pelo recolhimento também é do empregador doméstico. Então, ó, 8, 9 ou
11%. Isso aqui vai ser recolhido por Zuleika, que é a empregadora, mas nós sabemos que essa parte aqui é a contribuição devida pelo segurado. Então isso aqui é o que Zuleika vai ter que recolher. A base de cálculo disso aqui, qual é a base de cálculo? É o salário de contribuição desse empregado doméstico, ok? Então a base para esse recolhimento aqui, para o cálculo dessas contribuições, é o salário de contribuição do empregado doméstico. O prazo, e aí eu peço que você tenha atenção, o prazo é o dia 7 do mês seguinte. A gente tem aí uma polêmica, uma celeuma bastante grande, tá? Quando a gente fala em relação a esse prazo do dia 7, para saber se ele antecipa ou se ele postecipa. Significa dizer, caso não haja expediente bancário no dia 7, o recolhimento deve ser feito no dia anterior ou ele deve ser feito no dia seguinte, no dia útil seguinte. Inicialmente, eu defendi a ideia de que ele deveria ser feito no dia seguinte. Mas hoje, eu mudei meu posicionamento, eu compreendi que a partir da Lei Complementar 150, esse prazo deve ser, na verdade, a Lei Complementar 150, lá no seu artigo 33, ela definiu que caberá a um ato normativo interministerial definir definir o funcionamento do simples doméstico, especialmente no tocante ao recolhimento. Essa observação está lá no artigo 33 da Lei Complementar 150. Ora, diante disso, veio uma portaria interministerial, a portaria interministerial 822, que é do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, e definiu que esse recolhimento deve ser feito no dia 7 do mês seguinte, tal qual está expresso na lei, mas se não houver expediente bancário, esse prazo ele deve ser antecipado. Então hoje eu me posiciono dessa forma. O recolhimento das contribuições devidas pelo empregador doméstico deve ser feito no dia 7 do mês seguinte. Caso não haja expediente bancário no dia 7, a gente deve antecipar esse recolhimento. E aí eu sempre indico isso, ó, dá uma olhada aqui no slide, eu coloco aqui o prazo no dia 7 e coloco uma setinha, ó, para trás, indicando que se não houver expediente bancário no dia 7, a gente deve antecipar esse recolhimento. Tranquilo? Então tá aqui um bom resumo para você das contribuições devidas pelo empregador doméstico. Assunto novo, assunto recente, vale a pena a gente dar uma olhada. Vamos lá. Olha aí a questão 18. A questão 18, ela trata do conceito de empresa. E aí, para respondê-la, primeiro vamos lá, no enunciado. A Lei nº 8.212, que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, distingue as pessoas que são consideradas empresas daquelas que se equiparam a empresas. Entre as que se equiparam à empresa encontram-se, olha só, questão que eu considero difícil. Difícil por quê? Porque para respondê-la, você tem que conhecer a exata redação do artigo 15 da Lei 8.212. Por quê? Porque é esse artigo que traz o quê? A definição de empresa para fins previdenciários. Ou seja, quando a lei fala em empresa, o que é que ela está exatamente querendo dizer? E esse artigo diz o seguinte: considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assuma o risco da atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não. Então, firma individual significa dizer pessoa física ou sociedade que desenvolva atividade econômica, pode ser urbana, pode ser rural, pode ser com finalidade lucrativa ou não. Além disso, nesse conceito de empresa, a lei inclui também os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Tá? Então, os órgãos públicos, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, que são essas duas últimas, entidades da administração indireta, as fundações públicas, todas elas integram o conceito de empresa. Mas lá, no parágrafo único desse artigo 15, a lei também fala das entidades que são equiparadas à empresa. E aí a lei vai dizer o seguinte, dá uma olhada, ó, quem é que ela vai equiparar à empresa? Então, olha só, equiparadas à empresa.
Aí o melhor seria dizer equiparados à empresa. Vamos lá, equiparados à empresa. Quem é que está lá equiparado à empresa? Olha só, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então, observe, se a gente tem um contribuinte individual, alguém que presta serviços por conta própria, e essa pessoa contrata alguém para trabalhar para ela, em relação a esse trabalhador contratado, o contribuinte individual assumirá a condição de empresa, ele será equiparado à empresa. É o caso, por exemplo, de um dentista que contrata um assistente para trabalhar para ele. O dentista, pessoa física, profissional liberal, é contribuinte individual. A partir do momento em que ele contrata alguém para trabalhar para ele, ele passa a ser o quê? Equiparado à empresa em relação a essa pessoa que ele contratou para trabalhar para ele. Vamos lá, ainda tem lá como equiparado à empresa. Olha só, missão diplomática, repartição consular, que mais? Cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza. Então, esse... Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas, eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí, o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário,
Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins tá gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP, INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.